Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. Essa é a nossa aula número 29. O tema de hoje é futebol e memória. É tão importante a construção da memória para um país. No futebol, é importante a gente valorizar a história de jogadores do passado, de grandes jogos, de acontecimentos que marcaram esse esporte tão importante em nosso país. Valorizar a nossa história é valorizar a nossa cultura. E o futebol é muito importante para a cultura do Brasil. Então, hoje eu quero propor uma reflexão de como o futebol faz parte da nossa memória, como o futebol é importante na vida de muitas pessoas e como faz parte da memória de muitas pessoas. Eu vou falar de dois assuntos diferentes que não têm relação entre si, mas que os dois têm tudo a ver com futebol e memória, como vocês verão. Bom, é muito comum no futebol, para quem gosta de futebol, ter um ídolo, ter um jogador que a gente admira, que faz a gente vibrar, torcer, principalmente as crianças. É muito comum ter um jogador preferido, um jogador que a criança se espelha, que quer jogar igual quando crescer. Às vezes nem é o melhor jogador, mas sim aquele que a criança mais se identifica, seja por qualquer razão. O meu primeiro ídolo no futebol, eu lembro, foi o Viola, atacante do Corinthians. Primeiro foi o Viola, logo depois o Ronaldo. O Viola era o atacante, o Ronaldo o goleiro do Corinthians da primeira metade dos anos 1990. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu era criança, jogando bola, eu marcava um gol, gritava Viola. Quando eu estava de goleiro, defendia uma bola, gritava Ronaldo. E isso está na minha memória. Esses jogadores estão na minha memória até hoje. E depois, um pouco maior, quando eu era adolescente, uma época que eu frequentava muito estádios de futebol, eu me lembro do Gamarra. O Gamarra foi o melhor zagueiro que eu vi jogar. Era o zagueiro do Corinthians, lógico, e eu o vi jogar várias vezes do estádio, e aquilo me marcou e ficou na minha memória. Então, o outro ídolo que eu tenho no futebol é o Gamarra, esse grande zagueiro de muita categoria. E assim, pensando nessa questão de ídolo, eu pensei, quem será que foi o ídolo do Pelé? O Pelé que é o maior jogador de todos os tempos. O Pelé que é ídolo para muitos jogadores, foi o ídolo de muitas crianças. Quem é o ídolo do Pelé, vocês sabem? É o Zizinho. O Zizinho, um grande jogador da história do Brasil, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1950. Um jogador de muita categoria, muita habilidade, goleador. E olha que legal a frase do Pelé. Quando eu era garoto, procurava imitar o Zizinho. Era um jogador completo, atuava na meia, no ataque, marcava bem, era um ótimo cabeceador. Driblava como poucos, sabia armar. Além de tudo, não tinha medo de cara feia, jogava duro quando preciso. Quer dizer, um jogador de muita categoria e muita raça também. E assim, se o Pelé, o Rei Pelé, falou tudo isso sobre o Zizinho, dizer o quê? Devia ser realmente um grande craque. E olha que interessante, quando o Zizinho faleceu, no ano de 2002, o Pelé disse: perdi um ídolo e o futebol brasileiro um grande herói. Quando o Pelé disse isso, ele tinha 62 anos, quer dizer, o Zizinho ficou na memória dele para sempre, mesmo depois dele ter se tornado o rei do futebol. O Pelé não esqueceu, o Zizinho está em sua memória. E aqui, só para constar, o Zizinho está na memória também do clube Flamengo, porque ele era o principal jogador e foi o responsável pelo primeiro tricampeonato estadual do clube. E voltando aqui ao Zizinho e a relação dele com o Pelé,
O apelido do Zizinho era Mestre Ziza. Bom, o Zizinho encerrou sua carreira no São Paulo Futebol Clube. E nessa época, ele encerrando a carreira e o Pelé começando sua carreira pelo Santos. E eles se enfrentaram pelo Campeonato Paulista. O Pelé disse que foi uma honra, que ele nunca esqueceu essa partida. Foi uma honra ter jogado contra o seu ídolo. E olha que foto legal, interessante. Aqui essa foto eu acho bem legal. A gente percebe o respeito e a admiração, tanto do Zizinho, que já enxergava naquele garoto um craque, e principalmente o Pelé. Dá para perceber pela foto o respeito e a admiração pelo seu ídolo. Quer dizer, faz parte o quê? Da memória afetiva. A memória afetiva também faz parte da vida de muita gente. Eu acho muito legal essas fotos do passado, porque nós temos poucas imagens, né, dessa época. Então, quando tem uma foto, eu acho muito legal. Ó, o Zizinho em ação, driblando, ele aqui com a camisa da seleção brasileira. É isso aí. Agora eu vou falar sobre outro tema que tem tudo a ver com futebol e memória, e eu tenho certeza que, assim como eu, vários de vocês que estão assistindo têm isso também na memória. Álbum de figurinhas. Sim, vocês sabiam que o primeiro álbum do Brasil foi do começo de 1900? Bem antigo, né? E o primeiro álbum de futebol foi lançado em 1950, logo após o fim da Copa. Mesmo tendo sido lançado depois da Copa, foi um sucesso e virou uma febre entre as crianças daquela época. Eu já colecionei muitos álbuns de figurinha de futebol. E aqui, alguns exemplos de um álbum de futebol de 1956. Olha que importante para preservar a memória do futebol, de jogadores do passado, aqui do São Paulo, do Cruzeiro, do Corinthians, do Fluminense. Olha que interessante. Aqui exemplos de um álbum mais recente, de 1987. E aqui eu já reconheço alguns jogadores. Ó, o Internacional de Porto Alegre. Olha o Tafarel, goleiro da seleção brasileira tetracampeã em 94. Falando em seleção campeã em 94, olha o Jorginho, lateral direito, o zagueiro Aldair, o Leonardo, o Bebeto, o Zinho, também foram campeões em 94 com a seleção. Olha o Renato Gaúcho, que hoje em dia é treinador do Grêmio. Olha o São Paulo, Raí também estava na seleção tetracampeã em 94. O Dario Pereira foi um jogador que eu não vi jogar, mas já li muito a respeito e já escutei relatos, e pelo que eu li era um zagueiro também de muita categoria. O Miller eu vi jogar no Palmeiras, grande jogador. Olha o Corinthians, o Vladimir, um jogador importante na democracia corintiana. Olha esse jogador aqui, começando a carreira, craque Romário, um dos principais jogadores brasileiros da história do futebol brasileiro. Grande baixinho Romário. Olha quem eu achei aqui no Grêmio, o Cuca. O Cuca, que hoje em dia é treinador, foi campeão brasileiro treinando o Palmeiras e campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro como técnico do Atlético. E o álbum de figurinhas, então, faz parte da memória de muita gente, da memória afetiva, como eu disse. Eu lembro até hoje eu tenho guardado álbuns de figurinha de futebol que eu colecionei, e quando eu vejo esses álbuns eu lembro da minha infância. Por isso que eu digo que tem tudo a ver com a memória afetiva. E com certeza muitos de vocês, muitos brasileiros, colecionam álbuns de figurinha de futebol até hoje. Na última Copa do Mundo, vários adultos trocando figurinhas e colecionando o álbum da Copa do Mundo. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixe sua curtida, deixe seus comentários, é muito importante para nós que vocês comentem.
Muito obrigado a vocês que acompanham não só as aulas de futebol, mas todas as aulas da Secretaria Municipal de Esporte de Ubatuba. E não percam as próximas aulas. Nos vemos lá. Valeu!